Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à 4ª edição do Conexão Tech, o evento digital da GS1 Brasil. O Conexão Tech é o elo entre mercado, ideias e performance. São vários eventos até o final do ano, totalmente gratuitos ao associado da GS1 Brasil. Meu nome é Débora Freire, eu sou jornalista, vou conduzir o bate-papo com vocês hoje, daqui direto da sede da GS1 Brasil, em São Paulo. Comigo no estúdio está o Luiz Fernando, da Laurenti. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia. Nós e toda a equipe técnica aqui envolvida nesse evento estamos seguindo todos os protocolos de segurança sanitária nesse momento de pandemia. Os demais convidados vão participar conosco de maneira online. E você também pode participar enviando suas perguntas ao longo do programa aqui no nosso chat. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a parceria com a Laurenti, que é a empresa que nos ajudou a viabilizar o programa de hoje. A Laurenti é uma empresa brasileira, já presente em 20 países, líder aqui no Brasil em soluções de self-checkout e também líder na América Latina em soluções de automação industrial e comercial. Para conhecer um pouco mais da Laurenti, eu vou chamar um vídeo de abertura. Parabéns, Laurenti. E eu também gostaria de dar o nosso muito obrigado ao nosso apoiador. É a CCRR RFID. É uma empresa, uma indústria especializada na fabricação de etiquetas e tags com RFID. É líder na América do Sul e uma das 10 mais importantes do mundo. Agradecemos também os nossos apoiadores institucionais. A Verser, empresa especializada em qualificação de dados de produto para o varejo. A Cord, uma empresa que atua em 2 frentes, na área de educação, com foco em automação, logística e tendências, e na área de consultoria, voltada para rastreabilidade e análise de dados para estratégias omnichannel. Também reconhecemos aqui os nossos parceiros, a Total Links, que é uma empresa especializada em internet, estamos usando o link provido aqui pela Total Links no nosso evento, a agência Beato, responsável pela essa plataforma que estamos utilizando no Conexão Tech e toda a direção técnica deste evento, e a Defreire, uma agência que eu represento, uma agência que oferece soluções completas de comunicação para o mundo digital de hoje. Agora, antes da gente começar o debate, eu convido vocês para assistir mais um vídeo da CCRR. Somos a principal indústria de etiquetas e tags RFID do Hemisfério Sul e uma das 5 maiores do mundo. Temos no DNA um investimento contínuo em inovação. Nos últimos anos, fizemos grandes investimentos, incluindo a expansão do Parque Fabril e compra de modernas máquinas, dobrando a nossa capacidade produtiva. O mais recente investimento permitiu fabricar tags RFID coloridos em multilinha, com o melhor custo-benefício do mercado. Esses investimentos, somados à abertura do nosso escritório nos Estados Unidos, visam ampliar o fornecimento para o mercado internacional, onde já temos presença em mais de 14 países. A importância de ter visibilidade e inteligência sobre o item nos nossos negócios em tempo real aumenta a cada dia. A tecnologia RFID proporciona isso e muito mais. Invista na tecnologia RFID. Líderes e empresas que inspiram. Esse é o nosso tema de hoje. Na nova configuração dos modelos de negócio, o papel das lideranças também passou a ser questionado.
Empresas que possuem equipes motivadas geram ainda mais resultados. Mas o que se espera de um líder? Como se transformar num líder capaz de inspirar e engajar seus colaboradores? Bom, para responder essas perguntas, a gente vai agora dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Bom dia, Fernanda Dalben. Tudo bem? A Fernanda é diretora de marketing da rede de supermercados Dalben. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para falar desse tema tão importante, né? E principalmente nos dias de hoje. Obrigada. Bom dia, doutora Janete Vaz, cofundadora do Grupo Sabin. Prazer tê-la conosco. Um prazer enorme participar junto com... Adorei ver a Fernanda aí, né? Já conhecia a empresa, meus filhos conhecem, e é uma alegria falar desse tema que, de fato, nenhuma pessoa vence sozinho, né? Eu sempre falo que precisa de um forte sistema de liderança. Então, é uma honra estar hoje aqui compartilhando um pouquinho daquilo que levou o Sabin a estar 17 anos na Great Place, mas 14 anos entre as 10 melhores empresas para trabalhar do Brasil. Prazer tê-la conosco, doutora Janete. Queria apresentar agora formalmente o Luiz Fernando Laurenti, ele é CEO da empresa Laurenti, essa que vimos o vídeo agora há pouco. Bom dia. Bom dia a todos também, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esse tema, que é extremamente importante, sim. A empresa, nós temos 80 anos e não chegamos em 80 anos sem ter todo esse trabalho que vem desde o meu avô, meu tio-avô, meu pai, e hoje eu estou dando continuidade a ele. Bom dia, Sérgio Zimmermann, é CEO da Rede Pets. Também é um prazer conversar com você hoje. Bom dia, Débora, o prazer é todo meu. Bom dia, doutora Janete, bom dia, Fernanda. Prazer compartilhar o painel com vocês. E vamos ter um grande debate, se Deus quiser. Só por esse aperitivo, eu estou achando que a gente vai ter aqui bastante assunto, então eu já queria fazer uma primeira rodada, propor uma primeira rodada, vocês já se apresentaram, então a minha pergunta, e eu vou pedir para vocês serem rápidos nessa primeira rodada, mas a pergunta é difícil. Qual foi o principal desafio do líder nos últimos meses, num ano tão difícil como esse de 2020? Acho que eu vou conversar com você, Sérgio. Olha, Débora, acho que, tentando ser sucinto, o principal desafio do líder nesse momento foi provar que era líder. Porque imagina um capitão no mar, quando o mar está calmo, todo mundo imagina que você seja líder, mas o mar está calmo e está todo mundo tranquilo. E aí, de repente, o mar fica revolto, tem uma tempestade, e aí a gente vê quem é capitão e quem só estava no posto de capitão, mas não sabia liderar no momento de turbulência. Então, eu acho que esse foi o principal desafio. E para você, doutora Janete, qual foi o principal desafio nesse momento? Vamos lá, pode abrir a câmera com calma. O microfone também. Foi um momento de muito desafio, principalmente considerando que nós fomos protagonistas desse momento, né? Nós chegamos a fazer 5.000 Covids por dia aqui, com uma faixa de idade de 31 anos, com uma equipe atuando além da expectativa, ninguém estava preparado para isso. Então, o momento do líder provar realmente, como já foi dito, a sua liderança. Então, para nós, a nossa visão foi um crescimento tremendo. Nenhum líder vai sair dessa pandemia igual entrou. Segundo, um forte sistema de liderança, onde havia muito alinhamento entre os pares. As notícias de hoje não seriam as mesmas de amanhã. E aí veio um forte sistema de comunicação, tiveram que, de fato, praticar aquilo que é o nosso maior desafio do dia a dia, fazer uma comunicação ágil, transparente, honesta e construir uma confiança em todo o time. Então, eu acho que a humanização foi outro valor muito importante. Agimos com medo, todo líder estava com medo, mas ele se deixou passar essa transparência de como eu também estou me sentindo, mas eu estou aqui e vou dar todo o apoio e segurança. Então, eu acho que isso aí foi o que vivemos. E você, Fernanda, qual é, na sua opinião, o maior desafio do líder nesse momento de pandemia? Bom, falando pelo nosso segmento, né, que é um serviço essencial, os nossos colaboradores, assim como
os demais aqui do painel também não puderam ter a opção de parar, enfim, muitos não puderam fazer home office, né? Estavam ali na linha de frente, então o líder teve um papel fundamental em engajar, motivar e deixar a equipe segura e protegida, né? Então eles precisavam que estavam seguros e protegidos, e esse papel, né, dessas pessoas que são a cabeça do nosso negócio foi muito importante nesse momento. Uhum. E você, Luiz, me conta, você também não parou nenhum dia durante essa pandemia, desde março? Não, como indústria também, a gente, muito parecido com a Fernanda falou, a gente não pôde parar em nenhum momento, e a nossa grande preocupação foi dar a segurança para os funcionários, já que eles tinham que estar lá todos os dias, né, fazer a empresa continuar a se movimentar, reinventar algumas coisas, aproveitar esse momento da pandemia para inovar o que era possível inovar e tirar, né, o máximo possível de proveito positivamente para que a empresa continuasse ativa. Uma das principais dúvidas que a gente tem é se a liderança é uma característica nata, né? Eu gostaria de saber do Sérgio se ele acredita que a liderança pode ser desenvolvida. Débora, se me permite, só ainda no assunto anterior, num comentário que a Fernanda fez, uma das primeiras providências que o Grupo Petz tomou foi fortalecer o caixa e para garantir o emprego, porque nós já tínhamos um problema de uma indefinição de saúde, as pessoas já tinham um pânico de saúde e a gente não queria adicionar o pânico do desemprego para os nossos quase 5 mil colaboradores. Então, muito em linha com o que a Fernanda colocou, a liderança também tem que ter essa preocupação de, se na área da saúde existir um grande tema desconhecido, que pelo menos na área do emprego a gente pudesse dar um nível de conforto importante. Tá? Desculpa a pergunta que você colocou agora. Eu quis saber de você se realmente a liderança ela pode ser desenvolvida ou perfeito. O líder ainda é é um líder nato, nasceu com esse talento. É um talento ou pode ser desenvolvido? Esse é um grande tema controverso e eu acho que ele é muito parecido com a questão do jogador de futebol, né? Aí o jogador nasce com talento, ele pode treinar e virar um craque. Então, eu acho que é um pouquinho das duas coisas, né? Por mais que você treinar alguém, dificilmente alguém vai ser um Romário, vai ser um Pelé, vai ser um Maradona, porque são pessoas que, por N razões, tinham alguma coisa diferente. E, por outro lado, se você tiver disciplina e treinar, você vai ser um bom jogador, assim como você pode ser um bom empreendedor treinando bem. Agora, talvez poucos casos fora da curva, talvez tenha alguma característica que a gente tem até dificuldade de entender. Interessante. A Janete, por exemplo, além de liderar a empresa dela, faz parte de várias outras organizações, entidades e conselho de empresa. Janete, na sua opinião, quais são as características que não podem faltar num líder? Peraí. Pode abrir a câmera com calma, não tem problema. O microfone, por favor. Muitos valores são essenciais nesse momento, né? Quando eu vejo o que não pode faltar num líder, ele precisa de ter seus valores agregados, aqueles valores familiares que ele aprendeu com seus pais, aqueles valores culturais que ele tem da empresa e dele. Então, não pode faltar estes valores de humanização, de justiça, de garra, de exemplo, né? Nós falamos muito de Deus, de família dentro da empresa. Isso repercute dentro da organização, né? Nós falamos de valores espirituais que não podem faltar, porque a justiça, ela acomoda o coração, a liberdade é o elo que realmente liberta as pessoas para poder pensar, falar e fazer, permite o crescimento.
a humildade, nós não somos melhores do que ninguém. Falamos muito sobre isso, nós temos permitido o crescimento e falamos da igualdade dentro da diversidade. Então, a gratidão, ela é ensinado gratidão dentro da empresa, né? Isso permite que as pessoas aprendam. Eu falo que em Brasília as pessoas chegaram aqui muito jovens, então estes valores são realmente ensinados dentro da empresa. O respeito, o servir, o amor, que é a base de tudo. Então, isso não pode faltar em uma liderança que pensa no ser humano, que pensa na sua missão, que um líder, ele tem uma missão, e esta missão precisa de ser tocada com muito respeito e dignidade. Quando o SEIB, com 5.400 colaboradores, tem apenas 13 reclamações trabalhistas nos últimos 20 anos, eu considero que esse é o grande valor dos líderes que sabem identificar o desenvolvimento e o crescimento, buscar as metas, sem levar o sofrimento, a angústia, e pelo contrário, leva a alegria da vitória, a alegria de estar junto, a alegria do sucesso. Muito bem. E a Fernanda, né, falando de liderança, a Fernanda foi reconhecida personalidade do ano no meio da pandemia pelo Instituto Popeye, agora em 2020. Foi uma surpresa para você, Fernanda? Conta um pouco para a gente desse reconhecimento. Nossa, foi uma baita surpresa, eu quase morri do coração na hora, porque realmente eu não sabia. Mas, assim, eu sempre admirei o trabalho da Popeye, né, em prol do marketing no varejo. Então, receber esse prêmio, né, num ano tão difícil, eu falo que foi um reflexo, assim, na minha opinião, de um certo reconhecimento de noites, né, sem dormir, pensando como que eu ia poder fazer, como que eu poderia fazer diferente, como que a empresa poderia fazer diferente, inovar, num momento tão complicado que a gente estava vivendo. Então, realmente, foi muito gratificante e foi uma surpresa. Assim como a Fernanda, o Luiz também é um líder numa empresa familiar, né? Ambos já estão na terceira geração, né? A minha primeira pergunta para você, Luiz, é o seguinte: como impor o seu estilo de liderança numa empresa que já está na terceira geração de líder? Na realidade, eu nem impor, né? Ele acaba acontecendo naturalmente. Eu comecei na empresa com 17 anos, como estagiário. Acho que meu pai é um dos grandes responsáveis por ter me preparado para isso. Quando eu comecei na empresa, sem nenhum privilégio, fugi do estereótipo de filho do dono, que acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, às vezes, numa empresa familiar. Fui conquistando o meu espaço, fui crescendo dentro da empresa, fui ganhando a admiração das pessoas que ainda estão lá. A empresa, ela tem, por característica, ter um turnover muito baixo. Nós temos funcionários de 30 anos, 40 anos de casa, e com isso, eles mesmos foram me apoiando, me ajudando, porque eu não faço isso sozinho, óbvio, e hoje eu tenho um respeito, uma admiração de todos muito grande, e é recíproco, né? Eu com eles, eles por mim, e acho que isso que fez eu conquistar esse espaço que eu tenho hoje na empresa. Muito interessante. Sérgio, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: o mercado diz que o papel do líder, o líder é sempre uma pessoa solitária dentro da empresa, né? A Janete já comentou conosco que ela participa de outros conselhos, de entidades. Você participa de alguma confraria, de alguma organização onde o líder realmente pode fazer uma troca com seus pares? Você acha isso importante? Bastante importante. E participo sim, eu sou membro do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, onde 70 varejistas nacionais estão associados, e ali é um grande fórum para a gente compartilhar os principais problemas do varejo, entre outras entidades. Eu participo de algumas outras associações também, principalmente para discutir algumas frentes das políticas públicas. É importante essa comunicação entre líderes? Existe mesmo essa questão dentro da empresa do líder não poder conversar com ninguém, não ter par para se abrir, para trocar informação? Eu acho que numa primeira fase, quando você sai da empresa do zero e para chegar até um determinado lugar, a liderança é muito solitária. Você tem mais dificuldade de compartilhar. Quando nós fizemos em 2013 a associação com o Fundo de Investimentos de Private Equity, e aí colocamos conselho, comitê, aí isso já fica diferente.
que você começa a ter no ambiente de conselho da empresa oportunidades de compartilhar a estratégia, compartilhar as principais questões. Agora, é importante dizer que nessa época de pandemia, que a gente passou a ter reuniões diárias de diretoria, aí sim, aí você não tinha tempo para fazer pesquisa de mercado, para consultar o conselho, para saber a opinião do consumidor, você simplesmente tinha os problemas novos acontecendo e tinha que tomar decisões diárias. E aí, naquele momento, você tem que puxar a responsabilidade de CEO e assumir posturas e assumir decisões todos os dias. Então, essa foi uma característica diferente de uma liderança em tempos normais. Verdade. Bom, você também pode fazer parte dessa nossa conversa, enviando suas perguntas aqui através do nosso chat. Eu vou aproveitar para passar um recado importante da GS1 para você. Você sabia que aproximadamente 70% de todo o volume de resíduo é gerado na indústria e apenas 30% está no resto da sociedade? Entenda os desafios da economia circular nesse curso que acontece ainda este ano. As inscrições se encerram agora, no dia 30 de novembro. Não perca. Fernanda, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você também participa de várias entidades, Mulheres do Varejo, Clube do Varejo, Retail Tech, Papo no Varejo. Você acredita também que essa troca de líderes é positiva? E me conta como é que você conseguiu também ser tão engajada nas redes sociais. Débora, essa troca ela é fundamental, né? A gente entender quais são as melhores práticas do mercado, né? Fazer o benchmark é cada vez mais necessário, porque as dores, né, e também os prazeres são os mesmos, só mudam de endereço. Obviamente, né, dentro dessa relação entre esses grupos, né, nenhum dado confidencial é exposto, mas, assim, o dia a dia é igual, né? Então, essa troca é muito importante, inclusive com líderes de outros segmentos. Eu costumo falar com líderes da moda, da gastronomia, da educação, da saúde, para entender, porque às vezes isso serve de melhor prática para o nosso negócio em algum momento, ou em algum momento vai servir. Com relação às redes sociais, eu comecei a publicar um pouco das minhas vivências, né, da vivência da empresa, o que a gente vem fazendo há mais ou menos um ano atrás. E começou assim com uma maneira de talvez contribuir para o mercado com informações práticas. Eu acho que o mercado ele é carente assim, de entender na prática como que funciona. Então, de alguma maneira, isso tem uma repercussão positiva, né? A gente recebe feedbacks, e às vezes até alguns colegas do mercado, poxa, como você enxerga isso? Como que você vê isso? Então, é sempre um prazer essa troca. E eu, pelo menos, sou muito a favor, porque todo mundo está no mesmo barco. Legal. E a Janete agora, vou chamar a Janete para uma próxima pergunta, que é o seguinte: quando você fundou, Janete, o Sabin lá atrás com uma sócia, você imaginava que iria chegar tão longe? Quais características da sua liderança ainda estão presentes na empresa atualmente? Olha, é muito bacana falar do passado, né? Eu tinha 29 anos quando nós começamos o Sabin com 3 colaboradores, eu, a Sandra. E ali nós vimos desde o princípio essa nossa garra, esse nosso jeito de ser, talvez isso é uma das coisas que permeia até hoje, mas o mais importante é que nós tínhamos vontade de vencer, né? Nós olhávamos assim as grandes dificuldades e enfrentávamos todas elas, então tinha muita coragem envolvida também. E foi muito interessante, porque nós olhávamos as maiores referências de Brasília, que era um laboratório da época da fundação de Brasília, de São Paulo, que era o Fleury, um ícone, uma referência nacional, e participávamos de todos os congressos nacionais e internacionais. Então, isso nos trouxe a influência do conhecimento, a busca da inovação permanente, que é um legado que ficou e permanece até hoje também, né? Essas são as características que eu falo que nós carregamos até hoje, exatamente essa. Um foco permanente no cliente, então eu falo que são os pilares que nós não abrimos mão em época nenhuma, desde o princípio. Buscar a melhor qualidade para entregar o serviço, cumprir o prazo de entrega, ter velocidade na resolução de qualquer tipo de problema e buscar inovação permanente. Então, estas características, eu creio que mesmo depois de 2013, quando nós fizemos a governança, entrou uma nova liderança,
os novos líderes permitiram que isso continuasse. Tanto é que, a partir de então, nós continuamos sendo validados nas pesquisas de clima organizacional, ganhando todas as premiações que continuaram desde antes no nosso começo ali. Este ano, nós somos a empresa, do Guia Exame de Diversidade 2020, nós somos a empresa do ano. Então, esse olhar para o próximo, esse olhar para o colaborador, o nosso propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas, a nova liderança continua até hoje cuidando para que isso realmente seja o legado. Muito interessante. Inclusive, eu agora vou devolver essa bola para o Sérgio, que é o seguinte, o líder também é responsável por formar novos líderes, né? Como que você desenvolve os líderes da sua empresa? Já são 97 unidades espalhadas em mais de 50 cidades. E o plano de abertura continuou em 2020, mesmo durante a pandemia. Como formar líderes, né, que estão distantes, inclusive fisicamente? Perfeito. Só atualizando a informação, hoje são 128 lojas, espalhadas Uau. Em 15 estados, mais o Distrito Federal. Tá? Realmente esse é um grande desafio, a formação de líderes, mas a gente aposta muito na questão do empoderamento da liderança, e a gente sempre coloca que o principal desafio de um líder é formar os sucessores, né? Então, é exatamente o que a gente procura fazer em todas as instâncias, e para conscientizar que se você quer ser promovido na companhia, se você é um gerente de loja e quer se tornar um distrital, você deveria estar preparando o seu sucessor para poder ser mais facilmente promovido. Então, a gente utiliza muito ferramentas online, nós temos a Universidade PETS para ajudar na formação, um pouco de treinamento presencial também, e basicamente esse conceito da confiança. A gente descobriu ao longo do tempo que a grande maioria das pessoas é muito honesta e você deve confiar. E vale a pena quando você tem um ou outro dissabor, ainda assim vale a pena confiar nas pessoas. Isso deixa um ambiente muito saudável dentro da companhia, um ambiente de respeito e de pertencimento. É exatamente isso que a PETS proporciona para os colaboradores, aquele senso de dono, aquele senso de pertencimento. Você falou de confiança, acho que a doutora Janete falou na primeira fala dela, a importância da confiança no momento da pandemia. Você também comentou que já havia a crise sanitária e o colaborador precisava ter uma confiança. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, doutora Janete, a importância da confiança no momento em que todos nós estamos um pouco descrente da ciência, da economia e até da relação com o próprio trabalho? É um momento delicado, de incerteza, ninguém sabe nada o que vai acontecer. 2021 é um ano de incógnita, né? Não só pelo problema da saúde, mas também político e financeiro. Então, é um ano onde você precisa literalmente contar com a confiança de todos os seus pares, né? Eu falo que a construção da reputação, ela vem exatamente nisso aí, de você construir a confiança de todos os seus pares, manter a saúde do relacionamento entre todos eles e manter a confiança de todos os seus colaboradores. Então, isso aí faz parte da nossa cultura, né? Uma cultura participativa, onde nossos líderes fazem parte do programa já de desenvolvimento, da estratégia da empresa. Nós trazemos tanto a base, o motorista, a nossa menina do serviço, do cafezinho, porque se eu perder um cliente durante o cafezinho, de nada adiantou eu investir em grandes especialistas com formações internacionais, nos maiores e melhores equipamentos do mundo, se eu não manter o elo de relacionamento e de confiança entre eles. Então, isso é muito importante. Nós sabemos o quanto as pessoas hoje, mais do que nunca, precisam disso. Essa construção da confiança, ela vai depender da transparência, da comunicação eficaz. Eu falo muito que se você quiser, de fato, que as coisas aconteçam, fale de 4 a 7 vezes de forma diferente. Esse é um conceito meu que eu falo em todos os lugares, né? Então, aprenda a construir a confiança nas pessoas com uma comunicação bem feita. Quando nós tiramos a primeira vez na Great Place to Work, quando nós participamos a primeira vez,
eu fui assistir a palestra das 10 melhores daquele ano. E foi muito interessante, ainda era a Great Place junto com a Exame naquele ano, há 17 anos atrás. Quando terminou, a jornalista Maria Tereza falou, existe uma coisa em comum entre essas 10 empresas, um forte sistema de comunicação. Eu sabia que eu tinha um dever de casa para fazer, que era construir o conceito de comunicação, as ferramentas da comunicação, ensinar as pessoas a comunicarem. E a construção desta comunicação, ela trouxe, em consequência, um melhor alinhamento, melhor engajamento e uma confiança entre os pares e entre os líderes e liderados. Então, eu diria que esse é um papel extremamente importante, principalmente nesse momento de pandemia, onde as informações ainda não são certas e onde nós precisamos de falar, às vezes, o que falamos ontem não se aplica mais para amanhã. Então, esta é uma confiança que você precisa de construir nas pessoas, porque elas vão acreditar em você. Muito interessante. Antes de eu passar a bola aqui para o Luiz, eu queria lembrar que você também pode participar dessa nossa conversa. Envie suas perguntas aqui no chat, através da plataforma, que eu vou endereçar aqui para qualquer um dos nossos convidados. Luiz, e no seu caso, qual que é o seu estilo de liderança? Você é um líder mão na massa, é isso? Sim, eu tenho uma liderança bem participativa com todos os nossos colaboradores. Gosto de pôr a mão na massa, assim, até para poder evoluir processos, ajudar, na realidade, a evolução dos processos. Gosto muito de me envolver na rotina, claro, me policiando para também isso não ser demais, porque senão você perde foco na gestão da empresa, mas sempre que posso, eu me envolvo no dia a dia da empresa mais profundamente, até na fábrica, indo lá na montagem dos equipamentos, na fabricação dos equipamentos, entendendo os processos, como eles estão acontecendo, tentando trazer, junto com todos os demais, com envolvimento, tudo que a gente pode trazer de melhoria. Então, o meu tipo de liderança, ela é muito participativa, ouço todos, gosto de passar também essa confiança, acho que, como todo mundo falou, isso é extremamente importante. Quando você tem numa empresa as pessoas com medo, com receio, tudo fica muito mais difícil. Quando você pode confiar, e nós lá na Laurenti, a gente tem uma mente muito aberta, a gente confia 100% nos nossos colaboradores e dá para eles essa autonomia, porque isso é extremamente importante e saudável, né, para você poder extrair o máximo de resultado de todo mundo. E esse espírito de confiança na empresa, a confiança entre os colaboradores, entre as lideranças, isso faz tudo fluir de uma forma muito, muito mais saudável. Acho que é exigido, a comunicação, né, como a Janete comentou, é uma exigência de um líder moderno. Fernanda, quer comentar um pouco sobre isso? Você é a diretora de marketing, né, da rede da Ubem. Como que você vê o papel da comunicação na liderança? É fundamental, né? Até porque essa comunicação deve ser o mais transparente possível, né, Débora? Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem acesso à informação ao tempo todo, né? As pessoas estão com isso na palma da mão, literalmente. Então, o líder, ele tem que, na verdade, incorporar isso, porque a comunicação é fundamental para tudo que a gente vai fazer dentro dos nossos negócios, né? Então, esse bom relacionamento, essa transparência na comunicação, realmente fazem muita diferença quando um líder se propõe a gerir aí a sua equipe. Interessante. Eu estou aqui com uma pergunta, chegou agora do Ricardo, que está acompanhando essa 4ª edição do Conexão Tech, e a pergunta dele é o seguinte: a gente já falou de algumas competências que foram demandadas no momento da pandemia. A pergunta dele, eu acho que talvez o Sérgio possa nos ajudar. Sérgio, você acredita quais competências, quais habilidades serão exigidas para a volta ao normal? Né, são habilidades diferentes daquelas que foram exigidas no momento da pandemia? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu ratifico um pouco aquele conceito que eu coloquei, né? Falando em pré-pandemia, você tinha um líder que estava numa calma, agora você tem uma situação que a gente passou por uma tempestade, ainda chove, mas já não é mais aquela incerteza que nós tínhamos em abril. E agora o que você tem é, na verdade, um cenário que você tem algumas empresas e líderes que saem fortalecidos
nas suas respectivas empresas, porque mandaram bem durante esse processo de turbulência, e outros que saem com algumas questões para serem endereçadas, justamente porque viram que talvez não estivessem tão preparados para um momento de turbulência e que tem uma lição de casa para ser feita para enfrentar a próxima turbulência. Demais, assim, a grande questão de liderança para mim é saber ouvir mais antes de falar, promover a divergência antes de ter uma convergência, ou seja, estimular o contraponto para que a qualidade das decisões seja melhor. Isso sempre produz soluções de melhor qualidade. Você acha, então, que o líder é aquele que deve, a gente falou de comunicação, né? Ouvir mais do que falar, é isso? Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, a comunicação é tão importante, esse tema que os colegas colocaram, que 99% dos problemas numa empresa são derivados de problemas de comunicação. Alguma mensagem mal dada ou não dada, e gerando problemas desde pedido de demissão até algumas insatisfações, simplesmente porque não foi bem comunicado determinadas situações. Esse é um grande desafio, e a gente tem que estar vigilância eterna nesse tema. Eu queria agora chamar a doutora Janete de novo e perguntar para ela o seguinte: o que se espera hoje de um líder moderno? A gente entende que a liderança ela vai se transformando com o tempo, com a cultura. O que se espera hoje de um líder moderno? O líder moderno, ele sempre existiu, né? Porque em cada fase nós somos o líder moderno. Então, assim, eu acho super importante a gente trabalhar a gestão, né? Trabalhar a gestão de uma empresa com foco em todos os elos do negócio, em uma demanda cada vez mais necessária para a empresa. Então, quando você pensa em um líder moderno, você pensa em um líder que vai acompanhando todos os processos, que não para de autodesenvolver, aquele que olha o tempo todo para o negócio, aquele que olha os sons inaudíveis da floresta, né, que está o tempo todo acompanhando o que vem pela frente, né? Ele é excepcional quando ele consegue olhar para fora e olhar o momento do negócio, o ambiente do negócio, e olhar para dentro, para os detalhes da sua equipe, para a individualidade do seu time, para as necessidades individuais de cada um. E isso nós fazemos todos os dias. Nós fazemos todos os dias quando nós valorizamos as pessoas que trabalham conosco, quando nós olhamos o sonho das pessoas. Eu falo muito em sonho, né? Eu gosto de olhar para dentro e perguntar: você é feliz? Porque pessoas felizes produzem mais e melhor. Então, esta humanização, a própria pandemia, respondendo a sua pergunta anterior que você fez aí, a própria pandemia nos ensinou isso: ser mais ágil, ser mais flexível, ter mais equilíbrio, né? Nós tivemos que aprender isso na marra, quem não aprendeu antes, quem não viveu antes, isso aí foi um diferencial que ele acabou aprendendo e trazendo para dentro da empresa. Então, este líder é este que está o tempo todo acompanhando tudo, e mais do que nunca agora, vivemos em rede, aproveitar tudo que nós temos na rede para nos servir, utilizar a rede em todos os momentos, valorizar muito bem todos os seus grupos, né, os seus parceiros, e entender que você está aqui com uma missão, e essa missão precisa de ser cumprida, e em qualquer época, independente da sua idade, você tem novos momentos e tem uma gama de oportunidades pela frente para você estar acompanhando. Alguém quer comentar sobre isso? Luiz, quer comentar sobre essa questão das exigências do líder moderno? Eu concordo muito com o que a Janete comentou. Hoje, a questão, o líder, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Isso não é desde agora, é desde o início, né, de tudo. Hoje temos essa presença muito forte nas redes sociais, que tudo é muito mais inflamado, né? Então tem que se tomar muito mais cuidado com tudo. A transparência ela é extremamente importante exatamente para isso. Acho que no passado tinha muita gente que conseguia até se esconder, mostrava na frente uma coisa, depois por trás era outra coisa, e as redes sociais trouxeram isso, expôs todo mundo, né, de uma forma muito mais aberta. Então isso acho que é legal, porque você consegue mostrar efetivamente como você o que você pensa, como você age.
Não, mas eu não recebi aqui. Eu acho que a gente ainda continua com esse problema de conexão. Eu não sei se a resposta do Luiz chegou a todos vocês. Luiz, se você puder exemplificar de novo. O líder ele é testado, acho que a todo momento, né? Seja numa dificuldade de uma crise interna, pode ser uma crise externa, como foi a questão aí, né, do Covid, que ela estava fora do seu controle, mas a gente é testado como líder em todos os momentos, em cada dia, um novo desafio, um novo problema para ser enfrentado, um novo rumo para ser seguido. Então, o líder tem, a todo momento, em diversos momentos do mesmo dia, ele é testado constantemente. Temos mais uma pergunta aqui. Débora, desculpa, se me permite, eu posso acrescentar um ponto? Claro, por favor. Você veja que sempre ao longo da história você tem o que a gente chama de estilo de liderança, né? Então, sempre tiveram várias opções de estilo de liderança, algumas lideranças ditas mais democráticas, que ouvem mais, outras lideranças mais centradas e mais diretivas. E o que eu diria da liderança nos novos tempos é que não tem mudança nos estilos existentes, o que tem é uma predominância de qual estilo que é muito melhor aceito hoje, que é aquele estilo de ouvir, o estilo mais democrático, participativo, que faz com que as pessoas tenham senso de pertencimento e de propósito. Aquele outro estilo, do estilo mais centrado, mais diretivo, eu diria que a gente poderia definir isso como um estilo que ficou defasado com as circunstâncias da sociedade atual. Interessante. Inclusive, chegou uma pergunta agora do Mário, que tem a ver com o que você acabou de comentar sobre essa necessidade de criar um senso de pertencimento. O Mário está dizendo que vários, vocês todos já comentaram sobre isso, mas ele queria exemplos práticos agora, nesses últimos meses, como que em cada um de vocês, na sua empresa, vocês conseguiram gerar esse senso de pertencimento. Quer começar, Sérgio? Sim, bom, o senso de pertencimento, não só durante a pandemia, mas sempre. Por exemplo, uma das maneiras que você gera senso de pertencimento é tendo uma cultura de naturalidade com erro. O que significa isso? Que quando a pessoa tem ideias, ela pode testar, ela pode fazer um piloto e, se dá certo, a gente rollouta, se não dá certo, a gente aprende, ver quais aprendizados que aquela tentativa trouxe, e as pessoas, então, se sentem muito participativas, porque elas sabem que elas podem ter ideias, elas têm espaço para implantar, e, principalmente, têm espaço para saber que uma ideia pode não dar certo. Acho que esse é um grande exemplo de como as pessoas vão se sentindo empreendedoras dentro de uma empresa. Muito interessante. A Fernanda comentava há pouco que ela empreendeu antes de assumir o cargo de diretora de marketing na Dalben. Você gostaria de comentar um pouco sobre isso, Fernanda? O líder também erra? Com certeza, né? O líder também erra, e isso não desmerece em nada, né, a função de liderança. Pelo contrário, o líder é uma pessoa, né? Pessoas erram. Então, eu acho que dentro desse sentido que a gente está falando de senso de pertencimento, é entender que por trás de cada profissional, seja ele o líder ou não, existe uma pessoa que ela tem todas as qualidades e também os defeitos, né? E pode sim errar. E isso tem que estar muito incorporado dentro das empresas.
né? Para não ter aquela punição se a pessoa erra. Tem que errar, pode errar, mas vamos corrigir e vamos seguir em frente, né? Eu acho que é bem esse lema que todo mundo deve seguir. Uhum. Temos mais uma pergunta, então, aqui é da Flávia, e eu vou direcionar essa pergunta para a doutora Janete. Ela diz o seguinte: como identificar os novos líderes dentro da empresa? Né? Existe um processo para isso? Brilhantes. Isha, mas só antes de falar dos novos líderes, só falar um pouco do senso do pertencimento, que eu acho que é uma magia realmente, né? O cuidado com a saúde, tudo isso que a gente fez, de fato, trouxe para eles essa sensação de segurança e de que eu pertenço a essa empresa. Né? Nós, no dia 19 de março, proibimos qualquer tipo de contratação. E só para vocês terem uma ideia, em outubro do ano passado, nós estávamos com 5.750 colaboradores. E foi um ano que a nova gestão resolveu fazer um alinhamento digital, por performance, né? Hoje, os programas nossos, eles já abraçam muitas coisas que eram feitas manualmente. Foi determinado, levantado por todos os líderes, é porque ele queria um exemplo na prática, levantado por todos os líderes, quais as pessoas que não estavam mais performando na empresa. Então, não tinha mais a performance que a empresa já estava digital, precisava. Com isso, 350 pessoas foram para serem demitidas. Sofrido momento, muito difícil, algumas já há alguns anos dentro da empresa, 2 nós não deixamos, nós não deixamos, conseguimos arrumar outras funções, mas isso foi um momento grave para a gente. Quando chegou 19 de março, eu falei, não demita mais ninguém, e até agora, 1º de novembro, nós não demitimos mais nenhuma pessoa. Então, estas pessoas, elas tiveram uma performance muito melhor, muitas nem mais irão, e o melhor foi a gente perceber que essa necessidade foi importante pela sustentabilidade da empresa, mas também foi importante para as pessoas que permaneceram, no sentido de que ela sabe que ela agora, mais do que nunca, pertence, faz parte, e ela é agregada nisso, né? Esse senso de pertencimento, eu falo que é literalmente uma magia, que nós assistimos isso, as pessoas se entendendo, sendo integrada cada vez mais na estratégia da empresa, ajudando a formar os próximos passos, com participação ativa delas. Nós temos os construtores do futuro, onde nós, todos os anos, são os próprios colaboradores que fazem o nosso planejamento. Então, existe muito já na nossa cultura este alinhamento, essa energia e essa vibração por tudo que acontece. A pergunta, agora vamos na minha pergunta aqui, que era... Eu esqueci qual era a pergunta, você me lembra? Você não lembra? Eu não estou recebendo retorno. Doutora Janete, me ouve? Me ouve? Só está sem som. Tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Eles tiveram algum problema de conexão porque eles saíram da sala. Está sem som, a senhora. Está travando lá. Agora sim, agora sim. Eles tiveram algum problema de conexão que eles caíram da live. Fernanda, você está nos ouvindo? Estou sim, estava admirando aí as palavras. Eu admirando vocês dois aqui. Meus filhos têm a Global Fruit, então eu já conhecia a sua empresa por eles. É uma fábrica de suco no interior de Minas Gerais.
Que bacana, que bacana. Acho que eu conheço, assim, muito legal. Quando nós fizemos a governança, esse foi o meu grande dilema. Eu havia feito uma empresa para a família, né? Um filho médico, 2 administrador, só que nós fizemos o planejamento estratégico do crescimento e crescemos exponencialmente. Aí a família não estava preparada para receber, porque cada um estava em seu momento, cada um na sua atividade que havia escolhido, e nós colocamos uma empresa totalmente profissional, o que foi um grande desafio para nós, mas foi extremamente importante. Aí essa liderança, que eram os nossos gestores, foi construída uma nova diretoria, eles dobraram a empresa em 3 anos. Então, eu falo que foi necessário que a gente diminuísse para que todos crescessem. E hoje nós estamos em todas as regiões, em 53 cidades, com 296 unidades de negócio no Brasil. Então, assim, é uma liderança muito comprometida, de muito resultado. E a Lorentz eu conheço também, né? Vocês estão aqui em Brasília, a hora que você falou, eu falei, eu conheço alguém da Lorentz, eu não lembro quem. Falei, depois eu quero buscar aqui na minha lista. Muito bom, muito bom. E Sérgio também tive a oportunidade de conhecer, fazer uma visita técnica nas lojas da Pets também. E parabéns aí pelo trabalho. Acho que realmente a gente está aqui nesse painel de liderança e a gente vê, né, quanto esses negócios de sucesso só chegaram onde chegaram porque tem líderes por trás, né? Obrigado, Fernanda. De fato, a gente está muito feliz com a nossa expansão pelo Brasil, inclusive em Brasília, com lojas na Asa Norte, na CIA e na Épia, e com mais lojas ainda por vir em torno de Brasília. Mas eu acho que é um momento muito especial. A gente sabe que essa pandemia ela foi muito assimétrica nas consequências. Empresas saíram fortalecidas e empresas saíram enfraquecidas. Algumas empresas terminaram, né? Bastante. Foi muito assimétrico o efeito da pandemia sobre as companhias. Né? Mas quem tinha um propósito muito definido, né? Eu acho que conseguiu se sair muito bem. Porque eu ia até comentar na discussão ali do líder moderno, eu ia comentar sobre isso, né? O quanto é importante você ter um propósito, né? E você externalizar isso para a sua equipe. Porque é assim que você consegue gerir a sua equipe. Não adianta ser só, você tem que fazer, pronto, acabou. Né? Não é assim, já faz tempo que não é assim, ainda mais para as novas gerações. Se elas não acreditarem no que está sendo feito, né, isso realmente você não vai conseguir liderar uma equipe. Aliás, o melhor senso de pertencimento é a pessoa se sentir ouvida, né? Quando o colaborador se sente ouvido, automaticamente isso gera... Aí é uma forma de agora... Na crise a gente... Acredito que eles voltaram. 2 links. Eu esqueci qual era a pergunta que ela havia me feito. Eu também esqueci. Ela falou que está entrando e está saindo, não estão conseguindo. Não consigo conectar, né? Fernanda, conta um pouquinho da sua rede. A Dalbem tem 46 anos. Eu vou voltar? 47. Temos 3 lojas físicas, estamos inaugurando a 4ª, agora no próximo ano. E-commerce também, 2 plantas de e-commerce. Estamos aí em expansão, né? Vamos inaugurar uma loja conceito ano que vem. Vai ser realmente algo, né? Falando aí das gerações, né? Eu acho que é resultado aí do trabalho de várias gerações trabalhando em conjunto para lançar para o mercado essa loja conceito. Acho que eles voltaram aí. Será? Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão ouvindo? Só tá. ouvindo. Bom, como vocês perceberam, a gente teve aqui um problema técnico, né? E nada como líderes que inspiram, né? Que continuaram, mesmo nesse momento aí da adversidade, continuaram conversando e levando informações para vocês.
Nós vamos tentar retomar aqui a nossa conexão, e enquanto isso eu continuo recebendo muitas perguntas aqui da audiência. Eu queria aproveitar, pedir para a audiência também avaliar o conteúdo deste evento, né? Infelizmente tivemos esse problema técnico aqui que fugiu um pouco do nosso controle, mas eu gostaria de pedir a atenção de vocês para não deixar de avaliar o conteúdo do evento. É muito importante para nós, para que a gente continue sempre melhorando e trazendo para vocês sempre um Conexão Tech mais legal. A gente estava aqui conversando sobre essas questões, e eu me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com o Sérgio, e o Sérgio comentou que ele já passou por outras crises também, né? Então, assim, já teve um outro negócio, a Fernanda também já teve. Oi. Sérgio, eu queria te perguntar, nesse momento que a gente está, numa crise sem precedente, olhando para um ano de 2021 com pouquíssima visibilidade, qual é o seu conselho para os líderes que estão nos assistindo? Bom, eu, assim, obviamente tem as crises estruturais, como teve a crise de 2008, depois a de 15, 16 aqui na economia brasileira, essa de 20, mas eu particularmente, eu tenho no negócio anterior, eu tive a oportunidade de falir, né, de ter uma empresa que foi à falência, e o aprendizado que você tem numa falência é gigante. E desde que você não foque nas coisas materiais e foque no aprendizado. Então, a melhor coisa que nós podemos extrair de crises é observar e extrair o melhor aprendizado possível para usá-lo depois. É exatamente o que eu fiz quando eu tive um insucesso na atividade anterior. Uhum. Acho que talvez a Janete pudesse nos ajudar respondendo essa pergunta também. A pergunta é o seguinte: nós estamos diante de uma crise sem precedentes, um ano de 2021 com pouca visibilidade, e a pergunta que chegou da audiência é o seguinte: qual é o conselho, qual é a orientação que vocês dariam para os líderes que estão nos assistindo nesse momento de tanta incerteza? Nós já respiramos crise o tempo todo. E eu acho que a única crise que nós não podemos continuar é a do pessimismo, né? Então, a gente precisa de ser realmente otimista com tudo que nós fazemos. E as crises, elas estão aí passando por todos os tempos. Nós tivemos 8 planos econômicos naquele começo, verdade, quando nós estávamos ali, 3 mudanças de moeda. Então, tudo isso aí foram momentos de crises que nós passamos e que enfrentamos. Então, não vai parar, não vai, a partir de agora, mudar. Então, nós estamos, mais uma vez, vivendo um momento de crise, mas eu creio sempre que a gente precisa de manter a esperança, buscar mais conhecimento, buscar mais interação, olhar sempre o caixa, porque ele acaba definindo a sustentabilidade ou não de uma organização. Eu acredito que essa crise pegou muitas empresas desprevenidas, mas talvez tenha sido também um grande ensinamento exatamente nesse foco, de estar preparado para qualquer ambiente que venha futuro. Então, nós sobrevivemos. Era uma inflação enorme naquela época, e nós éramos 2 jovens, sem experiência administrativa nenhuma, nós tínhamos conhecimento do nosso negócio. Apanhamos muito pela inexperiência administrativa do nosso negócio. Eu aprendi, por exemplo, a minha filha pedindo para ler aquele livro TGA, Técnicas Gerais de Administração. Aí eu lia e falava, está escrito tudo isso, eu faço tudo isso. Quer dizer, eu não sabia nada de gestão e de administração. Nós conhecíamos por percepção, sensibilidade, garra, força, determinação e conhecimento do nosso negócio. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Aí, depois disso, eu fui atrás de gestão, levei uma gerente comigo, nós aplicamos todos os módulos, foi aí que nós criamos ideologia, missão, visão, valores, estimulamos com tanto entusiasmo pelo novo ensinamento, estimulamos todos os líderes a fazerem, buscamos a Fundação Dom Cabral, trouxemos para dentro de casa, até hoje nós temos 4 professores que nos ajudam na gestão,
tivemos a humildade de buscar conhecimento. Então, esse é o segredo. Aquilo que você não dá conta, aquilo que você não tem a competência, busque quem possa te ajudar e vá sempre com muita esperança, otimismo, porque tudo no final vai dar certo. O líder tem sempre um livro de cabeceira, um líder inspirador também. Falando em buscar conhecimento, é verdade que você chegou a ler 70 livros no ano? Conta pra gente essa história. Naquele ano que eu fui fazer, em 2002, eu fui fazer meu primeiro MBA ali, e aí o professor nos estimulou a ler mais, né, e falou para fazer uma relação dos principais conhecimentos que você queria buscar. Eu tenho um livro que eu ganhei, que eu gosto muito, que é esse Garra, né, é muito interessante, que eu gosto muito dele, da Angela Duckworth, que foi um aprendizado para mim. Leio também livros direcionados à liderança, livros que me estimulam ao crescimento pessoal, e tenho o livro que, para mim, é o livro de todos os livros, que é a Bíblia Sagrada, que ali, sim, nós vamos extrair todos os valores espirituais que nós precisamos e que nos orientam, que nos norteiam para uma vida sempre melhor. E você, Luiz, você tem também um livro que foi inspirador para você, que você recomendaria para os líderes que estão nos assistindo? Sim, eu tenho um livro que eu acho bem interessante, chama Problemas Oba, do Problemas Oba? Roberto Chiniachik. Eu acho que ele tem tudo a ver até com o momento que a gente vive hoje, porque é através dos problemas é que a gente vai em busca, né, de melhorias, a gente vai em busca de conhecimento, a gente vai em busca de crescimento. Porque se a gente não tivesse problema, a gente estaria todo mundo estagnado, né, sem ter para onde evoluir. E o problema faz você evoluir, o problema faz você buscar alternativas, ser criativo, se reinventar, né, aprender com eles, errar, acertar. Então, acho que para mim foi um livro bem interessante, que eu busco muito isso. Através dos problemas, buscar desafio. Eu sou movido a desafio. Amo o desafio e acho que o desafio faz a gente crescer e evoluir muito. E o problema, ele te traz isso. Quando você tem um problema na frente e você precisa resolver esse problema, você aprende demais, você cresce muito com isso. Sérgio, antes de você comentar conosco qual é o seu livro de cabeceira, o livro que você recomendaria, eu queria também te fazer uma pergunta. Onde que o líder descarrega essa energia toda, né? Onde ele desestressa? Você tem algum ritual para desestressar do dia a dia? Eu já tive vários rituais, já tive vários rituais, mas, no geral, rituais que signifiquem não pensar em nada. Então, por exemplo, jogar videogame, jogar xadrez, jogar um pôquer, coisas absolutamente nada a ver com o trabalho, coisas que naquele momento eu só estou pensando naquela atividade que eu estou fazendo. Isso é bastante eficaz para relaxar a mente das questões do dia a dia da gestão. E sobre a questão do livro, eu tenho vários livros que me influenciaram na questão da gestão, mas aqui eu vou citar um grande clássico, talvez o maior best-seller de todos os tempos, é um livro do americano Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li quando eu tinha 20 e poucos anos, e ele fala muito sobre a natureza humana, o entendimento do outro, o como ter sensibilidade em relação ao outro, como saber ouvir, e com certeza influenciou muito na maneira como eu toco o negócio. Eu posso falar? Claro! Falar? Você agora. Eu tenho um livro nosso também, Empreendendo Sonhos. Então, eu acho que nós e a Sandra escrevemos um livro e eu fiz o capítulo de 11 livros, capítulo ou prefácio de 11 livros já. Mas eu queria falar sobre mudanças que a gente teve que fazer agora, né? Nessa pandemia, era um estresse enorme, né? Eu atendia ministro 1h da manhã, médico de tudo quanto era tribunal, então realmente eu fui entrando em um estresse enorme. Nós compramos um piano
contratamos uma professora de piano, eu e meu marido, professora de criança, para nos ensinar piano. Eu tenho na frase no nosso livro que fala, tire seu sonho da gaveta. E a outra coisa que nós fizemos foi contratar uma professora de dança para vir toda semana para dançar com a gente. Então, esse é o nosso livro. Muito interessante. Que eu indico e também, funcionou? Viu? Funcionou? Funcionou, todos os dois foram ótimos. A música é um ótimo, que uma ótimo ótima ferramenta para isso. E você, Fernanda, como é que você descarrega essa energia toda e qual é o seu livro que você recomendaria para os líderes que estão nos assistindo? Olha, eu costumo dizer que eu relaxo em movimento, então viagem, né? Viajar para mim sempre é muito bom. E aí eu sempre procuro estar em contato com a natureza. Eu gosto bastante, apesar de ser uma pessoa totalmente urbana, mas eu gosto da questão de cachoeira, sabe, mar, eu adoro. Então, e foi aí quando não é possível viajar, né, o exercício físico, ou ler algo que não seja nada relacionado ao trabalho. E falando em livro, né, até porque nós estamos num assunto de liderança, eu tenho vários, né, de marketing, neurociência, enfim, mas sobre a liderança tem um que chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Não sei se quem já teve a oportunidade de ver, assim, ele usa alguns provérbios bíblicos, não é nada com tendência ou viés religioso, mas ele usa a Bíblia como base. O rei Salomão, ele foi rei com 12 anos de idade, né? Então, como ele teve que lidar com todas as adversidades, muito jovem, para se tornar um líder, né? E aí falam várias passagens nesse livro, de você ter um coração grato, de você ter certeza do que você quer, de desejos e sonhos e perseguir esses objetivos. É muito bacana, gente. É um livro super gostoso de ler, super recomendo, e fica ali na cabeceira da cama. Ótimo, agradeço demais as recomendações de vocês. O nosso papo está muito bom, mas a gente já está com o tempo se esgotando, então eu, de fato, queria que cada um de vocês fizesse uma consideração final de maneira rápida. Então, já estamos falando com você, Fernanda, podemos seguir com você. Por favor, suas considerações finais. Bom, primeiramente, né, de novo, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Liderança é um tema que cada vez mais é importante ser discutido, porque as empresas, de novo, são feitas de pessoas, né? E os líderes são pessoas fundamentais para fazer o propósito da empresa se perpetuar e passar e ser transmitido para as equipes. Então, que todos os líderes, né, durmam e acordem com essa sensação de que eles têm a responsabilidade de levar o propósito da empresa adiante, né, e zelar por isso. Então, esse é o recado final. Doutora Janete, seu recado final? Opa. A missão do líder, né? Então, a verdadeira função do líder, eu acho que é espalhar motivação, entusiasmo, e ele vai, assim, abrindo cortina, né, para as outras pessoas, com entendimento, com esperança e com muitas resoluções. E eu termino com um provérbios que fala que, assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. Provérbios 25. Então, eu acho que essa é a profundidade do Muito líder, bom. é essa daí. Obrigada, um prazer participar. Muito bom. Prazer é nosso. Sérgio, suas palavras finais? Bom, Débora, começar agradecendo ao convite. Foi um prazer compartilhar o painel com o Luiz, com a doutora Janete, com a Fernanda. Dentro das provocações de liderança, existe um outro livro que se chama Seu Próximo Erro Será Fatal, e ele fala sobre um método de M ao cubo, que em inglês é Manage Multiple Mistakes. O que ele propõe é que nenhum erro nasce grande, todo erro nasce pequeno. E que, na verdade, os erros se tornam grandes porque você tem dificuldade de reconhecer o erro original e vai se afundando em erros maiores. Então, a grande proposta é que você reflita
sobre diversos aspectos, seja profissionais, seja pessoais. Se você está numa sequência de múltiplos erros, e se estiver, interrompa essa sequência, que sempre vai ser melhor do que sustentar a sequência, porque o próximo erro será maior ainda. Muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço. Aí queria passar a palavra então para você, Luiz, seu comentário final, e já aproveitando para agradecer o apoio da Laurenti nesse nosso evento de hoje. Bom, primeiramente também muito obrigado para todo mundo, obrigado pelo convite, obrigado por estar compartilhando aí com todos vocês, né, Sérgio, Fernanda, Janete, muito obrigado. Eu acredito que realmente o líder, ele é extremamente inspirador, ele tem que trazer, né, para a sua equipe tudo aquilo que ele tem de melhor para a empresa, para as pessoas principalmente, conseguirem buscar o seu crescimento, a sua melhor, tirar o melhor, né, de cada um. Eu acho que para tudo isso o principal ponto é você ser humilde. Eu acho que a humildade foi uma das coisas que mais me fez crescer, né? É a humildade de ouvir, a humildade de errar e assumir o erro, porque muita gente erra e não sabe assumir o erro, né? Acho que errar não é feio. Feio é esconder que você errou ou passar isso para outras pessoas. Então, e é errando que a gente aprende, é errando que a gente consegue evoluir, crescer. Então, acho que quando a gente tem a humildade, a gente tem sabedoria para poder trazer para todos juntos com você, eu acho que você consegue inspirar muita gente e fazer muitas pessoas crescerem e as empresas evoluírem. Muito obrigada, Luiz, pelo patrocínio da Laurenti no nosso evento hoje, pela sua companhia aqui no estúdio da GS1. Eu queria também agradecer o apoio da CCRR RFID, o apoio institucional da Cord e da Verser, dos nossos parceiros Agência Beato, Total Links e De Freire Comunicação, e os parceiros de divulgação, Standout e Abad. Eu agora já estou no momento de encerrar o evento, eu queria deixar aqui um convite para que vocês fiquem ligados na nossa programação. Nós temos o nosso próximo já na terça-feira da semana que vem. Se você estiver aí na plataforma, aproveita, já faça a sua inscrição, chame amigos, colegas de trabalho, que o tema da próxima edição do Conexão Tech será E-commerce, os foguetes que decolaram. O evento, então, na próxima terça, a partir das 9 horas da manhã. Obrigada e até lá.